Pessoal, bom dia. Só para dar um pouco de contexto do que aconteceu na última reunião que a gente teve, foi uma reunião aberta em que todo mundo podia participar, dar suas opiniões e conversar, e é uma reunião que deu super certo, é uma reunião que não teve brigas e nem nada, e a gente aprendeu uma coisa dessa reunião. Dado a escala que a empresa está tomando, não dá mais para abrir tanto espaço para todo mundo conversar ao mesmo tempo. Então o que a gente deveria fazer? Foi uma sugestão das próprias pessoas que se sentiram incomodadas naquela reunião. Abre o tema em algum canal, abre o tema em algum lugar, conversa com as pessoas e formata uma opinião final. E aí apresenta. E é basicamente o que a gente vai fazer isso no squad de housekeeping para a parte de monitoramento. A gente abriu uma thread no fórum da Pagar.me sobre, por exemplo, ferramentas que a gente utilizar e, teve uma discussão super legal. A gente fez um levantamento de várias plataformas e a gente tomou uma decisão. E essa reunião não é só sobre a plataforma que a gente vai usar em si, mas sobre toda a dinâmica do monitoramento. Então, uma coisa que eu já notei na vida é que a galera fala assim, a vida ela vai andando em círculos, né? E na verdade não, a vida não vai andando em círculos. A vida vai andando em pêndulos, né? Geralmente tu tá num dos extremos de uma tal situação, aí de repente todo mundo fica assim extremamente incomodado com aquela situação e vem uma força e vai para outro extremo, e aí depois o pêndulo vai tentando sempre achar o seu sweet spot. É muito difícil achar o seu sweet spot, mas a vida ela vai caminhando assim. Ela não dá um loop, ela está no extremo à esquerda e de repente ela aparece na extrema direita. Não, ela vai passando. E na minha vida, a minha vida inteira eu trabalhei do lado extremo quadradão. Eu sempre trabalhei em ambiente corporativo, trabalhei em corretora, e lá era assim, o quanto mais amarrado pudesse ficar as coisas, quanto talvez até certo ponto menos criatividade para não incomodar, melhor. E foi uma experiência fantástica, porque com essa experiência eu consegui criar um contraste total com o que a gente tem aqui, que o Rafa falou, né, que meio que a gente está anárquico aqui, né? Então deu para notar perfeitamente quando eu saí de um extremo super quadradão e fui para o outro extremo super maluco, assim, super sem regra alguma. E aí deu para começar a notar um pouco do que seria o sweet spot. Então não dá para deixar extremamente quadradão e não dá para deixar também extremamente solto. Tem que ter um meio termo. E na minha visão, o sweet spot, quando eu percebi isso, né, quando a gente foi para a extrema direita lá, eu consegui notar que para a gente chegar no sweet spot a gente tem que cumprir duas coisas, atender a duas coisas: compromisso e métrica. Sendo que compromisso, cara, se vocês, talvez grande parte de vocês não estavam aqui quando a Pagar.me foi criada, eu também não estava, mas das histórias que as pessoas contam, o Pedro, o Henrique, até o Jonathan no comecinho tinha um compromisso enorme em fazer essa porra funcionar. Cara, dane-se as dificuldades. O compromisso era extremo, todo mundo querendo fazer esse negócio realmente funcionar. Vinham problemas, talvez problemas muito maiores do que qualquer um que está aqui sofreu. Mas eles iam lá com compromisso, eles iam lá e detonavam e faziam essa coisa acontecer. Tanto que a gente está tendo essa reunião por conta de compromisso que foi assumido no passado. Isso é do caralho. Segundo ponto, métricas. Tem uma reclamação bem clara aqui que as pessoas não sentem mais que elas estão evoluindo, né? Porque se tu não consegue mensurar as coisas, dificilmente tu consegue acompanhar se tu estás evoluindo também. E aí nessa história de métricas, né, que é super polêmico, principalmente em desenvolvimento, eu sinto que a gente, assim, parece que a gente parou de falar numa coisa que a gente acreditava muito, que eram os A-players. A-players é tipo um super profissional, um super esportista, alguém master num assunto. E parece que a gente meio que esqueceu desse negócio. Eu não sei o que está acontecendo, mas parece que a gente, ou não sei, a gente virou mais discurso do que está fazendo alguma coisa, parece que a gente esqueceu, ou não sei, tá tudo muito confuso. E eu acho que uma das coisas que não ajuda a gente chegar nesse estágio de A-player é porque a gente não se mensura e a gente não está mais cobrando evoluir de uma forma mais clara. Então eu acho que não necessariamente você precisa nascer um A-player. Tem pessoas que nascem A-player, não tem o que fazer, mas não necessariamente tu precisa nascer um A-player para, por exemplo, trabalhar aqui dentro e principalmente evoluir. E essa é uma das coisas que a gente vai pegar mais forte daqui para frente. Todo mundo tem que estar pelo menos mirado para querer ser um A-player. Se você não está mirado para pelo menos evoluir nessa direção, aí fica super complicado.
Então acho que com essas duas coisas a gente começa a achar onde é que está o sweet spot. Obviamente que essa segunda largada que a gente está dando no monitoramento, a gente não vai acertar na lata o sweet spot, mas a gente, com o pêndulo balançando e a gente se refatorando, a gente vai achar. Então vamos estressar um pouco mais métricas, né? Uma coisa muito importante, parece besta, mas não é. Lembra que vocês estão concorrendo com vocês mesmos. Vocês, por exemplo, pegar desenvolvimento, né, que eu sou mais próximo, vocês não estão concorrendo com o Jonathan. Esqueçam isso, e é muito comum de fazer isso. Vocês não estão concorrendo com o Derek, por exemplo, se vocês admirarem o Derek. Vocês não estão concorrendo com essas pessoas. Porque se isso fosse verdade, e você, por exemplo, beleza, eu estou concorrendo com o Derek, então eu vou mensurar em relação ao Derek. A partir do momento que a performance do Derek caísse, teoricamente a minha performance estaria aumentando. Não faz sentido nenhum. Você é o ponto absoluto desse negócio. Você tem que melhorar comparando com você mesmo. Esquece as outras pessoas, admira ela, mas concorre com você mesmo. Então, uma coisa que parece besta, mas não é. Seja melhor do que você foi ontem, seja melhor do que você foi mês passado, seja melhor do que você foi ano passado. Alguém aqui tem com total clareza que você é melhor do que você foi no ano passado? Em que característica? Tá claro isso? Você está se esforçando para ser melhor do que 2016? É muito importante vocês se lembrarem e se cobrarem disso. Então, isso daqui não é besta. Métricas, vocês devem acompanhar a evolução de suas métricas. Porra, pega um profissional que nasceu com um dom maluco, tipo o corredor lá, o Usain Bolt lá. Os caras nasceu um corredor, tá ligado? Assim, é um A-player neném já. Mas, puta, ele deve ter tanta métrica, ele deve se mensurar tanto para, de fato, no papel, ali no cálculo, mostrar, puta, eu consegui fazer isso, eu posso melhorar aqui. Mesmo um cara que tem total habilidade, se mensura para caralho. E a gente deveria fazer aqui também. Por mais polêmico que seja a mensuração em dev, por exemplo. Uma coisa novamente besta, mas que vai ligar a gente com outro ponto do compromisso, é que uma evolução é feita de baixo para cima e não de cima para baixo. É muito normal as pessoas, sei lá, por euforia, por quererem abraçar um negócio, vão lá e, puta, quero me comprometer a várias coisas, e aí a métrica da pessoa ou fica fazendo assim, ou ela faz assim e se arrebenta. Então uma evolução é uma constante. Não é uma variação louca, é uma constante que vai subindo. Isso vai conectar a gente com o próximo ponto, que é agora destrinchando um pouco mais a parte do compromisso, né? Não abrace o mundo. Cria pequenas tarefas com o final mais claro possível. Se você não tem um final claro, se você não conseguir destrinchar uma tarefa o suficiente, vai acontecer daquelas coisas do tipo, beleza, a gente tem uma black box aqui, vamos resolver ela. Daí tu abre a black box, saem mais 2 caixinhas. Daí tu abre as 2 caixinhas, saem mais 5 caixinhas. E vai sendo essa loucura. Então, se esforce para que o final seja o mais claro possível. Porque se o final não está claro, clareie antes de se comprometer, porque senão vai dar merda. É difícil? Por isso você vai ter que se esforçar pra caralho. Então tenta clarear o máximo que você conseguir o final das coisas, porque isso melhora muito no seu comprometimento. E não desaponte as pessoas, em nenhum momento. Vocês não desapontam os seus amigos lá fora. Se vocês fazem, vocês não deveriam fazer isso. Vocês não desapontam a família de vocês. Vocês não desapontam um compromisso que vocês marcaram com um amigo de ir num bar, por exemplo. Se vocês estão fazendo isso, não façam. Não é legal. Ponto final. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Isso eu já falei, que vocês fazem fora. Para vocês entenderem o nível de comprometimento que as outras áreas têm, para comparar um pouco com o nível de comprometimento que a gente tem aqui, quando foi o Livrário que levantou, né, puta, mas esse squad está muito grande e tal, eu fiquei pensando muito nisso, mas não em questão de quantidade, mas em questão de valor financeiro. Aí eu pedi pro Irata pegar todo mundo que estava nesse squad, pegar o salário, somar e pegar não o valor que é pago de salário para a pessoa, mas assim o que custa para a empresa, que é muito mais caro. E a gente chegou nesse valor, R$205 mil por mês, e esse é um só dos comprometimentos que a empresa tem com a gente. O que eu não quero jogar isso na cara de ninguém, mas uma coisa que é interessante notar é que olha que comprometimento foda. E várias vezes, e teve uma vez, o Gui acompanhou, assim, foi bem marcante na minha vida, foi, se eu não me engano, no final do ano retrasado, que chegou no final do ano e ia pagar, e não tinha dinheiro para pagar o salário das pessoas. Não tinha dinheiro para pagar o 13º. Não tinha. Mas a gente se comprometeu a pagar o salário das pessoas, né? Pô, vocês vão virar o mês aí, não vão ter o salário? Desculpa, me comprometi aqui com uma coisa que eu não consegui, mensurei errado. Não, se fudeu. Tu fez o compromisso, as pessoas estão contando com aquilo lá, não estão?
E aí foi feita uma puta bateria para tentar vender mais, eu acho que na época foi vender boleto de setup, se arriscar a vender mais caro, tentar convencer. Cara, assim, foi uma operação assim, bizarra para continuar se comprometendo a pagar esse valor. Então olha só a pressurização que as outras áreas têm. Isso é foda. Isso é foda. A gente não pode achar normal que a gente não conseguiu entregar uma coisa que a gente se comprometeu. Não é normal. Acontece. Óbvio que acontece. Dá pra ser perfeito. Mas não é normal. A gente tem que ser tão profissional no que a gente faz que deveria ser considerado uma área da exceção. Não que é o normal. Não que é o todo. Então eu realmente acredito que daqui pra frente o drive deva ser bem claro. De compromisso e métricas. Porque assim, eu estava até conversando com o livrário, né? Puta, se a gente não pensar assim, as pessoas que querem evoluir, as pessoas que querem se sentirem desafiadas, as pessoas que querem ser reconhecidas, elas vão sair daqui. E as pessoas ruins que não querem ser da sua zona de conforto, porque aqui ficou confortável, dado que é uma zona, elas vão ficar. E não vim para trabalhar num ambiente desse. Então, o que a gente tem que entender no papel de monitoramento para ajudar nessas questões, né? Sempre me lembra um treinador, né? Tipo, eu até escrevi aqui, até o Neymar, um cara que joga bola pra caralho, tem um treinador. Até uma pessoa super especial como o Neymar tem um treinador. Então o monitoramento tem muito desse perfil de treinar, de avaliar, de ajudar, de trazer as métricas, de construir as métricas, de, sabe, avaliar junto com a pessoa, ver se tá além ou aquém. Todo esse trabalho que um treinador deveria fazer com um profissional, seja de qual classe que ele é. E isso pode ser não somente um profissional, um treinador para um grande grupo, mas até para uma pessoa só, tipo um personal trainer. Ajuda muito, tá? Uma pessoa que já é boa fica muito melhor. E aí a gente entra na ferramenta, né? A pesquisa da ferramenta é massa, né? E a gente vai usar o Gira. Para quem... Quantas vezes você já falou isso, Dev? Oi? Quantas você já falou isso? Quantas vezes? Não sei. Eu já ouvi várias vezes vamos usar o Gira. Ah, não, porque eu fui construindo a ideia com várias pessoas, né? E por que é super polêmico o Gira, né? Quem trabalhou com desenvolvimento, quem talvez da equipe de operação aqui não tem essa raiva pelo Gira, né? O Gira é uma ferramenta que pode ser usada de uma forma bem complexa e sempre foi usada pro mal, vamos dizer assim. Foi meio que que nem a época do ágil, né? Que porra, a metodologia ágil é animal, mas aí o mercado falou, porra, que massa, vamos vender isso para caralho e deformaram o negócio inteiro. O Gira, e como qualquer outra ferramenta, pode ser usado pro mal. E o Gira, assim, foi tipo, chega até a dar uma engasgada. Coisas que eu passei no Gira na época que eu trabalhava no mundo corporativo. Tipo, é completamente travado, se você quiser que ele seja travado. Então sempre foi usado muito pro mal, assim, para tipo, em vez de tirar métrica para ajudar a pessoa a se desenvolver melhor, para ela se mensurar, era tirado métricas para jogar na cara da pessoa, entendeu? Tipo, era super sacanagem. E meio que a analogia que os desenvolvedores têm com o Gira é como um cachorro que correu e bateu com a cara no vidro, e aí mesmo que não tenha o vidro, tu fica meio assim, tipo, não sei, tá meio estranho, né? E eu acabei esbarrando com um videozinho que demonstra exatamente isso. Por mais que tu tenha um bacon do outro lado do negócio, esse cachorro já bateu tanto com a cara no vidro, que ele tipo, não tem uma merda que gira, não sei, tem um vidrinho aqui. E aí assim, uma coisa muito importante, tá? As ferramentas, elas não vão trabalhar pela gente. Foda-se se é o Gira, foda-se se é o Trello, foda-se se é o GitHub, elas sozinhas não vão fazer porra nenhuma. Então não se enganem que é a ferramenta que vai definir o nosso sucesso. Geralmente uma ferramenta, ela expressa um pouco da cultura da empresa, ou da situação que a gente se encontra, do cenário que a gente está tentando resolver. Então esqueçam que uma ferramenta vai trabalhar pela gente. Não se enganem, não use a ferramenta como muleta. O que a gente tem que se focar é nas coisas que a gente quer resolver. E pronto. E uma das 3 maiores reclamações que eu escuto é: não temos visibilidade, e por parte de todos, a própria equipe não sabe o que o colega está fazendo, um outro setor não sabe o que o outro setor está fazendo, o produto não sabe o que ninguém está fazendo, os acionistas não sabem o que estão fazendo, o restante do nosso grupo não sabe o que a Pagani está fazendo. Então, assim, é uma falta de visibilidade generalizada. Segundo, coisa que a gente quer resolver: casamento com o norte da empresa.
A gente sempre reclamou, pô, a gente não tem equipe de produto, não tem equipe de produto, agora a gente tem. E agora a gente precisa casar da melhor forma que a gente conseguir. E a gente não tem a sensação da evolução, coisa que a gente falou na questão da métrica. Então o Gira, ele consegue ser muito bom nesse ponto também. Então, como é que eu sugiro a gente fazer essa segunda geração e como é que a gente vai abordar? O Gira, ele tem um recurso bem interessante que é você, de uma mesma série de tarefas, você pode criar várias visualizações diferentes. Então ele tem 2 tipos de boards, isso que eu fiquei de cara. Ele tem um board do tipo Kanban, que é um board que a gente vai usar para maturar as tarefas, muito do que a gente tinha no Superfluxo, quem conheceu. Então, a gente não tinha muito throughput e as pessoas falavam que a gente usava toda essa questão da maturação para meio que engargalar o throughput, e não é verdade. Não tem coisa pior e talvez investimento pior do que jogar só um título para o desenvolvedor às vezes sair correndo para tentar maturar essa tarefa. Muita gente pode maturar essa tarefa, principalmente o produto pode ajudar a gente a maturar muitas tarefas e conectar essas coisas. Então é um board que ele não precisa ter necessariamente velocidade, ele precisa criar maturidade nas tarefas. E aí o mais interessante é que quando a tarefa chega no final, quando ela está madura, ela está pronta para desenvolver, essa última coluna gera um backlog para o board de Scrum, que é o tipo Scrum, que eles chamam lá, que a gente vai fazer um board de desenvolvimento. É nesse board que as pessoas vão precisar saber, puta, eu quero me comprometer nisso, ou isso aqui, sei lá, para mim é too much ainda. Mas pelo menos as tarefas vão estar bem detalhadas e muito mais, novamente, maturadas. E nesse board é onde as pessoas de fato fazem o comprometimento. Tem que cuidar muito com esse board. Todo mundo que participar desse board tem que, cara, ter total respeito com as tarefas que você fala que vai cumprir, que vai entregar. Surpresas vão aparecer? Vão. Se estão aparecendo mais surpresas do que não, tem alguma coisa muito errada. E aí é um board de Scrum e a gente vai ver mais pra frente como é que funciona. Então isso que é o legal desse sistema. Então as mesmas tasks são compartilhadas por 2 visualizações bem diferentes. E aí essa aqui é a interface do Gira, né? Eu coloquei uma issue chamada Acalmar o Derek por termos escolhido o Gira. Esse é o board de especificação, né? É uma das coisas que vai servir muito pra gente é o sistema que o Gira trata com subtasks. Então, por exemplo, a gente cria uma subtask de pesquisar vários providers e a gente cria uma segunda subtask de fazer uma apresentação utilizando um vídeo de cachorrinho. E aí ele fica agrupado. Então, tem a task principal e a gente vai criando subtasks. E o mais massa é que elas podem ser separadas. Então, quando você clicar aqui e arrastar, tipo o Trello, nota que ele continua dentro de um grupo chamado Acalmar o Derek, porque ele ainda faz conexão com esse negócio aqui. Só que várias equipes ou várias pessoas podem trabalhar de formas bem autônomas e paralelas, sem perder o tracking do que diabos que é essa pequena tarefinha aqui que agora está correndo pelo board. Então você vai carregando até o final. Aí nesse caso, no board de especificação, a primeira sugestão vai ser ter um backlog, as pessoas podem colocar as informações que elas querem que sejam maturadas. Aí vai ter a avaliação do business, e a avaliação do business pode ser produto, pode ser o pessoal de Ops que tem conhecimento de várias regras de negócio, e essas coisas. A avaliação técnica é quando possivelmente os desenvolvedores vão entrar em cena para tentar destrinchar o máximo que eles conseguirem, para ter menos apostas sobre o que deve ser feito, ou até ter uma noção mais clara do tamanho do negócio. E aí, assim, o Ready to Develop, quando colocar a tarefa aqui, ela já fica disponível no backlog, na outra visualização, né, que é do Scrum. É uma coisa interessante que o Gira ajuda a gente a não perder o controle, porque às vezes uma tarefa ela pode ter várias subtarefas, subtasks, e isso começa a ficar meio que espalhado e tu não sabe o que tu acaba fazendo com a tarefa principal. Então o Gira, você pode ir trabalhando com as subtasks, e quando você passar para o Ready to Develop, ele detecta que, cara, porra, tem esse grupo inteiro aqui, já tá nesse status, já está pronto, então ele vai te perguntar, pô, tem essa task principal aqui, você quer arrastar ela para o status para casar com o restante das outras tarefas? Aí tu dá um update e ele faz isso automático para ti, independente de onde é que essa porra tá dentro do Gira. E aí, feito o Ready to Develop, isso novamente vai aparecer no backlog do board tipo Scrum. Então você cria uma sprint, depois a gente pode se aprofundar no que de fato é uma sprint, pode colocar o nomezinho na sprint, o tempo dela, e aí a sprint começa. E aí é a mesma coisa, tá? As colunas desse board foram bem inspiradas no passado, ela tem uma nova que é muito especial para mim, inclusive. Mas ela começa com to do, coisas que estão ali no backlog, depois vai para doing, que é fazendo de fato, desenvolvendo, review, que é code review normal, staging, que é o nosso ambiente de teste, production, que é o nosso ambiente live de produção, e aí uma coluna bem especial chamada broadcast, que é uma coisa que a gente, quando fazia era legal, só que parava de fazer porque não tinha disciplina, e agora isso vai fazer parte da nossa sprint.
A gente está tomando um tamanho novamente tão grande que a gente precisa melhorar a questão da comunicação. Então a coluna broadcast vai ser, a partir do momento que a gente tiver um negócio em produção, a gente vai disparar um e-mail para a empresa inteira, ou seja, qual vai ser o canal, mas a gente vai broadcast, a gente vai comunicar para a empresa inteira que a gente fez essa alteração, que a gente espera esse impacto, que é para ficar de olho nisso, e todo mundo vai ser informado. Então essa é uma parte muito importante da nossa sprint, porque senão a gente vai perder total controle. A gente vai começar a fazer um monte de coisa, e aí o RC vai começar a receber às vezes um problema e não sabe porque nem ficou sabendo que a gente fez uma alteração no sistema. Então vai todo mundo sempre ficar com a anteninha levantada sobre esses assuntos. E assim vai para dano. Então, mesmo esquema. Quando passar para todos os lados, o Gira vai te perguntar, porra, parece que tu terminou tudo para aquela issue especial e vambora. E o legal é que ele divide por histórias, tá? Então, às vezes, cada história, ele automaticamente cria a sua própria sprintzinha para não ficar uma zona louca de tarefas não relacionadas conflitando entre elas. Então é bem legal. E aí quando terminar, deixa a pergunta para depois, como sempre. E aí quando tu terminar a sprint, aí a gente entra na parte dos reports, né? Que é um que eu gosto muito, que é o Burn Down Chart. E ele vai dar trocentas mil métricas, a gente com certeza não vai usar a maioria. E assim, a gente sabe que mensurar um desenvolvedor não é um problema resolvido no mundo. Assim. Todo santo dia sai um artigo sobre ou alguém que quebrou a cara, alguém que descobriu um negócio novo, ou, puta, isso aqui é considerado harmful. Cara, todo dia sai uma besteira e o mundo não resolveu esse problema. Uma coisa que o Worms traz, que eu acho bem legal, ele fala assim, pô, às vezes mensurar um desenvolvedor é como, sei lá, pegar um artista e mensurar ele pela quantidade de quadros que ele entrega. É meio estranho mensurar dessa forma. Mas é mais ou menos análogo com o que acontece com o desenvolvimento. Mas a gente tem em mente que não é um problema resolvido, a gente vai evoluir, assim como o mundo inteiro está evoluindo nessa questão. O que a gente não vai fazer é ficar parado e largar porque não resolveram, nem fudendo. E aí uma das coisas que a gente tem que se fazer é mensurar o comprometimento. Então as pessoas precisam aprender a se comprometer. Não pega uma coisa que está estranha, não pega uma coisa que você não gastou energia clareando. Aprenda a se comprometer. A gente vai mensurar isso. A gente não vai mensurar, sei lá, necessariamente pontos de sprint como se fosse uma coisa louca. Não, a gente vai querer entender se tu sabe se comprometer. Porque se tu não sabe se comprometer, aí fudeu tudo. Aí a mesma coisa que o pessoal da DPE não se compromete e não conseguir pagar salário. É mesmo nível, tá? Não acho que é diferente. E aí o comprometimento é muito bom, muito bem representado por um gráfico de Burn Down Chart. Quem nunca viu o gráfico, ele é bem simples, tá? Essa linha, essas sessões cinzas são final de semana e dá para configurar para o Gira entender que não se trabalha nesse dia ou não. Eu tirei um print da internet porque a gente não tem nenhum burn down ainda. Mas o mais importante é o seguinte, vamos só olhar para a linha cinza por enquanto, tá? Imagina que se a gente tem 10 tarefas e 10 dias para resolver a sprint, cada dia essa linha cinza deveria cair um ponto, uma tarefa, porque essa é a linha ideal, né? A gente espera que no mundo perfeito a gente projetou que o negócio fosse sendo consumido até chegar em 0 tarefas no final da sprint. E aí a linha vermelha mostra a vida real. A linha vermelha mostra exatamente qual é o status que a equipe está em relação ao que se comprometeram para entregar na sprint. Então aqui a gente pode notar que nesse momento o time estava atrasado conforme o ideal, por exemplo. Normal, tudo bem. E aí foi lá, dar um gás, criou algum gargalo e conseguiu estar na frente do que era esperado, massa pra caralho. E depois cruzou, não conseguiu e entregou fora do que foi comprometido. Isso daqui é uma sprint, cara, animal, tá? Do jeito que foi executado aqui, isso é super natural. Mas é muito bom saber se, puta, passou assim, sei lá, já tá em 70% da sprint e a linha vermelha tá reta. Puta, aí tem alguma coisa muito cagada. Muito cagada. Tá totalmente mal feito. E aí, mensurar a evolução também não é um problema resolvido. Por enquanto, o que a gente tem, a métrica mais básica sobre esse assunto se chama Velocity Charts. Então, isso dá para fazer tanto da equipe quanto do indivíduo. Mas, novamente, é uma coisa bem simples. Vai mensurar o que as pessoas se comprometeram a entregar e o que de fato foi entregue. Isso é muito legal porque dá para notar uma certa evolução, né? De talvez uma pessoa que entrou aqui com pouca maturidade de pagar-me, porque aqui o Codebase é bem complexo, e aí, putz, vai pegando pequenas coisas, de boa, vai entregando, vai pegando pequenas coisas, e aí vai se arriscando mais e vai crescendo. E naturalmente vai se representar num gráfico como esse. Se isso der uma tombada, por exemplo, deu algum problema em algum lugar,
Pode ser no sistema, pode ser na pessoa, mas isso vai nos mostrar que tem algum problema em algum lugar. E aí a gente se pergunta, né? Dada essa concorrência e tal, assim, a gente deve trabalhar em equipe? Sim, pra caralho. Mas sprint é o comprometimento da equipe, não de um indivíduo. E o mais massa é que se a gente clarear as tarefas, a gente vai conseguir criar um comportamento que hoje funciona de forma orgânica, mas vai funcionar de uma forma muito clara, que é, vamos dizer que, sei lá, tem 10 pessoas participando da sprint, cada um pega uma demanda. E aí, sei lá, 5 pessoas conseguem resolver suas issues, dificilmente elas vão ficar paradas, tipo, beleza, olha lá o burn down chart fritando porque tem 5 pessoas que estão se ferrando. Vai dar para ver exatamente o estado que a gente está, se a gente está muito atrasado ou não, e se a gente deveria ajudar os outros colegas em exatamente quais tarefas. Porque vai estar tudo escrito o que deve fazer, vai dar para saber quem é que está mexendo com o que, para sentar do lado lá, porra, quero te ajudar. Ou falar, galera, estou precisando de ajuda. Tanto faz, vai ficar claro agora. Então sim, a gente tem que trabalhar em equipe muito mais que a gente trabalhou, porque agora as coisas vão estar mais claras. E, novamente, vida real, ela é massa pra caralho, ela vai sempre tentar quebrar sprint, não tem o que fazer. A gente se comprometeu, então, quando a gente se compromete, a gente projeta que a vida não vai mudar até a entrega da sprint, e isso não acontece, a gente vai amanhecer com VPN fora do ar, a gente vai amanhecer com, sei lá, cagado, a gente vai amanhecer com um monte de coisa. Tem alguns mecanismos interessantes para tentar contornar isso e conter isso. Um deles que a gente usou na Rico foi uma pessoa não participava da sprint, justamente para pegar todas essas demandas randômicas para salvar a sprint, para a gente nunca perder o ritmo da sprint. Funcionou muito. Eu sugiro a gente não tomar nenhuma medida agora. Vamos tentar se comprometer na sprint e vamos deixar a vida real nos mostrar o que a gente deveria fazer. Nesse momento é o ponto que a gente tem menos informação sobre o que vai acontecer. Quando a gente tiver mais informação, que é quando a gente está rodando, que a gente deveria tomar a maior parte das decisões, e não antes. Aqui esse gráfico é interessante, porque é muito comum entrar coisas novas na sprint, né? Então sempre que o burn down chart sobe, que se atrasou ao longo do tempo, quer dizer que alguém foi enfiando coisas na sprint. E isso é animal para mostrar se tem alguma esquizofrenia do business querendo enfiar coisas no meio da sprint. Isso mostra claramente assim, galera, não dá, porque a gente se compromete, vocês vão enfiando coisa. Então é muito interessante ver isso. Tem um item que eu não consegui tratar, que é uma coisa que a gente deveria se esforçar, que é mensurar a entrega de valor. Pior do que burn down chart, pior que velocity, esse é um assunto ainda bizarro. Então assim que agora a gente tem uma equipe massa pra caralho, que é devs com ops, e vocês conseguem misturar todas as suas informações, então a gente vai aprender a sair com alguma coisa muito legal disso. Então fica um desafio aberto para todo mundo pensar de como é que a gente consegue mensurar a entrega de valor. Porque tem que tomar muito cuidado com o que você está de fato mensurando, né? Entregar coisas não necessariamente está entregando valor. Mas é o nosso estágio inicial e vamos fazer isso. E, novamente, o Gira não veio para resolver todos os problemas. Comunicação dentro do Gira é uma merda. Ele sem plugins. Eu sei que tem vários plugins que melhoram essas experiências. Então a gente pode ir evoluindo isso, se isso for necessário. Mas ele é uma merda em vários assuntos. Não veio para resolver todos os problemas. E não é isso que a gente quer fazer também. Então, próximos passos. A gente vai introduzir as pessoas com calma. A gente vai dar treinamento para todo mundo. A gente não vai pegar toda essa sala inteira aqui enfiada em uma sprint. Vai explodir, não faz sentido nenhum. Então a gente quer ir com calma com cada pessoa. Começar a mapear a vida real de volta por sprint. Sem loucura, sem esquizofrenia, sem chicotada nenhuma. Tipo, cara, realmente fazer um trabalho decente. E a primeira sprint ela vai iniciar na próxima semana, na quarta-feira. Então a gente tem todo esse tempo, toda essa semana para preparar o material para começar a próxima sprint. Não precisa todo mundo participar da sprint, caso você já esteja alocado no negócio retardado para resolver. Vamos fazer de uma forma decente isso, porque senão vai fazer uma sprint que não vale muita coisa. E uma última mensagem. Eu quero que vocês entendam que tudo que a gente tenta fazer aqui, todos os passos são para frente. Por mais que na visão de algumas pessoas pareça que a gente está dando passos para trás. Isso ficou bem claro na última reunião. Aí o Felix ontem chegou pra mim e falou, gostaria que tu lesse esse livro aqui de gestão. Ele pega assim direta, né? E aí ele me deu o capítulo exato para ler, que é um capítulo chamado Fases de Crescimento das Organizações. Isso aqui é para trazer um pouco de tranquilidade nos nossos corações. Que quando eu li isso aqui eu fiquei assim, abismado. Basicamente o livro defende, eles fizeram uma pesquisa do caralho, eu não li o livro inteiro, mas o Felix depois me explicou com mais carinho, eles fizeram uma pesquisa assim, boçal, e eles notaram que toda empresa que vai crescendo, ela passa por uma fase de crescimento e uma fase de crise.
uma fase de crescimento, uma fase de crise, uma fase de crescimento, uma fase de crise. Então eles falam que toda empresa começa com crescimento através de criatividade, coisa que o Pedro, o Henrique, o Jonathan tiveram. Puta, era criatividade, vamos lá, vamos detonar. E aí vem uma crise de liderança, porque o negócio cresce, aí não tem líderes, ninguém está formado, ninguém entende da porra do assunto, e aí sucumbe. E aí vem crescimento através da direção, depois crise de autonomia, depois crise através de delegação, crise de controle, crise de coordenação e crise de burocracia, assim vai. É uma das partes do livro que me... Desculpa a foto com o dedão aí, mas parecia que estava descrevendo Apagar-me. Eu fiquei de cara. Basicamente diz que se começa a desenvolver uma estrutura organizacional descentralizada que aumenta a motivação, então está todo mundo participando. Aí aqui ele descreve a alta direção, né? Tipo, super maligno, mas a alta direção tem a sensação de que está perdendo o controle. Então, análogo à nossa estrutura mais horizontal, todo mundo está perdendo o controle, por exemplo. E aí a crise de controle faz as pessoas quererem voltar a uma certa centralização. E aí as pessoas que já estavam com essa liberdade, que gozavam da liberdade, começam a se sentir hostilizadas, por exemplo. Porque talvez pode ser muito agressivo esse movimento. Pô, perdi toda a minha liberdade, né? Tem essa sensação. E aí vem, olha o giro aqui, ó. Aí esse período caracteriza-se pelo uso de sistemas formais para conseguir uma maior integração, que é o que a gente está tentando fazer. Pô, tá escrevendo Apagar-me. E aí depois dessa fase vem a próxima fase, que é a crise de burocracia, que com certeza a gente vai perder a mão com a porra do giro, é de certeza absoluta. Então a gente vai enfrentar essa crise de burocracia. Galera, não tem problema. Ninguém tá de sacanagem. Todas essas tentativas são passos para frente. A vida não anda para trás. Não tem como andar. São commits que vão para frente. Só que ela vai fazendo essa crescimento, crise, crescimento, crise. Então, galera, vamos se segurar na cadeira, que isso faz parte de crescer. Então, uma última coisa que eu peço para vocês, confiem. Confiem que a gente vai errar. A gente vai acertar, a gente vai errar, a gente vai acertar. E é assim que a gente vai crescendo. Muito obrigado.